Natália já entrou, Roberto tá online. Parece que agora vai, hein, galera? Parece que agora a conexão foi. Esperar o pessoal voltar. Espera a Andrea também. Oi, Tatiana. Obrigado por ter voltado. Esperando a Andrea, esperando o restante do pessoal pra gente retomar a nossa live. Parece que agora vai. Parece que agora vai. Parece que agora a conexão normalizou. Murilo, e aí, Murilo? Vamos que vamos. André entrou, deixa eu convidá-la aqui. Oi, Vamos? vamos. Agora tem que ir. E agora, como é que tá a conexão para vocês aí? Pelo menos eu tô te vendo e te ouvindo. O pessoal que está assistindo, como é que tá Vamos a ver o conexão? pessoal agora. Tá bom, Célia? Normalizou? O pessoal tá voltando. Até agora tá Parece que bom. Benjamin falou. Tatiana falou que tá ótima. Roberto Queiroz falou que tá 100% a conexão. pronto. Luciano O falou que Rodrigo tá tá até mais ótimo. rosado. Filtro. Filtro e a Aguardar. correria para conseguir conectar de novo essa internet aqui. Pois é. Gente, olha só. Primeiro, desculpa pela falha aí da conexão. A gente teve um contratempo aí. Estamos retomando a live, na verdade. A gente chegou a começar a nossa live, mas aí por conta da conexão, a gente teve que reiniciar aqui agora. Parece que agora está fluindo, né? Parece que agora vai. Como é que Vai, tá? Só agora confirmem para a gente novamente se a conexão está tranquila, se vocês conseguem visualizar a gente, conseguem ouvir a gente. tá tudo bacaninha. Parece que está agora, né? Ninguém está reclamando. Nem elogiando. Tudo ok. Natália falou tudo Tudo ok, ok. Tá tudo bem. Natália. Tá, um Tá beijo. aí. Então vamos lá, vamos recomeçar. A gente não vai se apresentar porque a gente já se apresentou duas vezes, Já né? chega, né? Quem está no meu Instagram já me conhece, quem está no Instagram de Andréia já conhece a Andréia. A gente vai recapitular o assunto da mediação e pontuar para vocês quais são as mudanças que a pandemia da Covid-19 trouxe para a gente com relação ao direito de família, certinho? Nós já Tá. havíamos falado no nosso último encontro da semana retrasada da importância da mediação, né? Que é essa oportunidade que a gente dá para as partes de dialogarem de forma pacífica para que elas consigam encontrar a solução para os problemas delas. Então, a mediação é importante porque ela vai nesse caminho do restabelecimento do diálogo. E é uma oportunidade dada pelo próprio direito a essas partes de
não enxergar o litígio como a única via de acesso para a solução de suas questões. Nós fomos treinados a cultuar essa cultura do litígio, né, André? A gente sempre teve essa Exatamente. ideia de que é necessário ingressar no judiciário para que o juiz, lá no final do processo, da instrução processual, dê uma sentença para resolver a demanda. E aí o sistema multiportas, que tem suas bases ali enraizadas no direito do common law, o sistema multiportas apresenta para a gente o seguinte, fala, olha só, a partir de agora, vocês precisam resolver as situações, os problemas de forma individualizada. É necessário que vocês enxerguem o problema e, analisando esse problema, vejam qual é o melhor caminho a seguir. Se eu vou através de uma instrução processual, em que é necessário que o juiz sentencie ao final, ou se eu vou através da arbitragem, da conciliação ou da própria mediação. Então, o sistema multiportas traz para a gente várias vias de acesso para a resolução da demanda, e não só uma via só, né? E é importante que a gente tenha essa visão de que nós temos outras alternativas para resolver nossas questões e nossos problemas, sendo a mediação de conflitos um caminho viável, rápido, eficaz e mais barato para todos os envolvidos. Não é isso, Andréia? Exatamente, né? E para esse momento em que nós estamos vivendo, né, tão difícil para todos, né? A mediação ela ainda traz a vantagem de se trabalhar tão somente com o diálogo, né? A nossa base é o diálogo. Então, o diálogo também é a urgência do momento, né? Questões que levariam meses, anos até, se arrastando no judiciário, pode ser resolvida na mediação de forma simples, célere e através do diálogo, onde as pessoas podem ter a oportunidade de ressignificar também as suas relações. Isso. E é importante que a gente mencione que a mediação ela está positivada no nosso direito brasileiro, certo? Por quê? Porque tanto eu quanto o André, a gente sempre ouve muito por aí de que a mediação não tem validade, de que a mediação só vai resultar num acordo de boca, e não é nada disso. A mediação ela é positivada no ordenamento jurídico brasileiro, ela tem amparo legal, ela tem lei própria, né? Ela tem a resolução 125 do CNJ, ela está no Código de Processo Civil, então ela está toda regulamentada, né? A mediação no nosso ordenamento jurídico está regulamentada. E o acordo formulado através de uma mediação não é um acordo de boca. As partes, os advogados presentes na sessão de mediação, bem como o mediador, assinam o termo de acordo, e esse termo de acordo é encaminhado para o juiz, para que esse juiz homologue esse termo. Então, a mesma força que o juiz tem ao dar uma sentença ao final do processo, ele terá ao homologar esse termo de acordo assinado pelas partes. As vantagens da mediação é que ela encurta o caminho, né? Ela vai encurtar todo esse percurso que as partes provavelmente teriam, um percurso longo através de uma instrução processual normal. Agora essas partes vão caminhar muito mais rápido através de uma sessão de mediação. Muitas vezes nós conseguimos resolver os problemas das partes em uma única sessão de 2 horas. Às vezes é preciso remarcar mais sessões, mas as vantagens da mediação são inúmeras, porque ela é eficaz no sentido de restabelecer essa comunicação entre as partes, facilitar esse diálogo, encurtar o caminho entre o nascimento do problema e a solução desse problema, não é isso? E a sua celeridade e o custo, que é muito mais barato para todos os envolvidos. Uhum. Com certeza, né? Lembrando que na mediação o poder de decisão ele pertence às partes, né? O mediador não decide, o juiz não decide, mas sim as partes que dialogando sobre a sua questão, a questão que é levada até a sessão de mediação, eles encontram ali ou, como o Rodrigo falou, em uma só sessão de mediação, ou na segunda, terceira, quantas necessárias forem, ele encontra ali, através do diálogo, a solução para o conflito em que eles estão vivendo, né? E o mais bacana disso é o que o Rodrigo falou.
é um acordo que tem sim uma validade jurídica e estou reafirmando isso tão somente porque ainda existe por parte de algumas pessoas uma certa descrença em relação a isso. Ah, mas eu só vou lá, vou sentar, conversar, fazer um acordo e depois, né? E depois tem que cumprir. O que é feito ali é necessário cumprir, porque dali vai sair uma sentença, né? E caso haja um descumprimento por qualquer uma das partes, aquilo vai ser executado. Então, é um trabalho sério, é um trabalho que está positivado no nosso ordenamento jurídico e com o benefício de ser rápido, eficiente e humanizado, né? Trazendo para esse momento tão necessário a questão do diálogo, da empatia tão necessária nesse momento do entender o outro, né? Os motivos do outro, para então chegar a uma decisão. Isso quando as partes elas têm o poder de decidir, de resolver suas próprias questões, a possibilidade de que esse acordo seja cumprido é muito maior do que uma Maior. sentença imposta, né? Então foram as partes que formularam o seu acordo. Nós, mediadores, a gente não decide por ninguém. Nós trabalhamos para que as próprias partes encontrem a solução dos seus problemas. As vantagens da mediação vão nesse sentido, de que se foi eu que decidi a resolução da minha demanda, então é muito mais fácil que eu cumpra aquilo que eu acordei, certo? É aquela questão, né? Se o poder, se são as partes que decidem o melhor caminho para resolver aquela questão, aquela demanda deles, né? Então eles vão adequar para a realidade que cada um vive, né? Diferente do juiz, quando as pessoas não conseguem entrar no consenso, o juiz ele vai determinar, mas o juiz nem sempre sabe a subjetividade de cada um daqueles que estão ali. Então, esse é mais um benefício da mediação de conflitos. Sobretudo, volto a dizer, para esse momento em que estamos vivendo de uma crise que nos assola, né, tanto a questão sanitária quanto a política e a econômica, que é o que mais tem mexido e trazido assim para as famílias uma, um emaranhado de problemas no qual nós iremos conversar daqui a pouquinho sobre cada ponto. Isso. A gente sabe que a pandemia da Covid-19 mudou a realidade de todo mundo. Ninguém esperava, em pleno século XXI, que nós passaríamos por uma situação dessa. Então, todo mundo teve que mudar sua rotina, todo mundo, de certa forma, foi afetado por essa nova realidade e todo mundo teve que ficar de quarentena dentro de casa. E a gente E não sabe que tá. o ser humano ele não nasceu para ficar preso dentro de quatro paredes. É muito difícil o ser humano ficar ali dentro. E se é muito difícil o ser humano ficar dentro dessas quatro paredes, imagine a quantidade de conflitos que pode surgir a partir daí. A gente já sabe que no seio familiar podem surgir diversos conflitos. E esses conflitos podem ser potencializados neste período de pandemia da Covid-19. Então, como é que a gente vai resolver todas essas questões, né? Qual é o melhor caminho que a gente vai tomar para que a gente encontre soluções rápidas e eficazes para satisfazer a vontade dessas partes, para que a gente evite um litígio e evite conflitos maiores a partir daí. É toda essa problemática que nós tentamos resolver, buscamos resolver, porque foi um fato novo, né? Essa pandemia é um fato novo que mudou a realidade de todo mundo, então está todo mundo soluções e tentando se adaptar a essa nova realidade. O próprio judiciário brasileiro está indo nessa toada de tentar resolver a situação porque ninguém esperava. Então, o judiciário brasileiro já estava acumulado, né, cheio de tantos processos para lidar. Imagine agora, com o advento da pandemia da Covid-19, a Pois é. quantidade de novos problemas que chegarão para o judiciário resolver. Então, para que a gente essas demandas cheguem ao judiciário, né, somando-se aos outros processos, que a gente sabe que isso vai, para que esses problemas sejam resolvidos, vai se levar mais tempo, a gente precisa então buscar a via mais fácil e rápida para a solução dessas questões. Os nossos problemas são urgentes, ainda mais nesse período de pandemia, então a gente também precisa de resoluções
urgentes e eficazes. E é isso que a gente vai discutir aqui nessa noite de hoje com vocês. Um pouco conturbada. Mas graças a Deus resolvida. Está dando certo. Então, minha gente, olha só. Quando a gente fala de direito de família, todo mundo pensa logo, obviamente, no casal, né? O homem com a mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, uma relação entre duas pessoas. Vamos pegar o exemplo aqui do homem e da mulher. Quando esse casal se casam, eles esperam que essa união esteja estabelecida ali para a vida toda, mas nem sempre isso acontece. Então, quando o casal resolve por fim a sua relação conjugal, eles se divorciam. Quando eles se divorciam, cada um pode seguir o seu caminho e viver a sua vida em paz, tranquilamente, sem problema nenhum. Só que às vezes eles têm bens para partilhar. Então a gente já tem o problema do divórcio para resolver, mas o problema da partilha de bens para resolver. Contudo, muitos casais ainda têm filhos. Então, além desses outros dois problemas, nós temos que definir a guarda da criança e também a regulamentação de visitas, bem como fixar a pensão alimentícia desse menor. Ou seja, a gente tem várias questões a trabalhar em um só assunto. Por que a gente está pontuando isso? Porque a mediação ela é muito aplicada em relações continuadas, em relações familiares, porque a gente busca o restabelecimento desse diálogo para que as partes consigam resolver suas questões. Ou seja, a mediação vai estar ali intrinsecamente ligada ao direito de família. Então, a gente precisa estabelecer que essas partes conflitivas consigam conversar entre si. Porque um casal, um ex-casal, por exemplo, que tenha um filho, eles terão que se comunicar, pelo menos até que esse indivíduo atinja os 18 anos. Então, eles vão precisar dialogar, eles vão precisar decidir sobre a escola onde a criança vai estudar, as roupas para comprar, o médico, o pediatra, o dentista, em que faculdade posteriormente ele vai ingressar. Acompanhar em hospital quando necessário. Né? Os pais terão que lidar com várias questões dessa criança. Então, como é que esses pais conseguirão dialogar sobre essas questões se eles estão em conflito eterno entre si? Então, a mediação vai nesse sentido de que a gente até brinca, né, Andréa, na mediação de conflitos, que a gente pede, conversa com as partes, o seguinte, olha, nós não estamos aqui pedindo que vocês sejam melhores amigos. O que a gente está pedindo para vocês é que vocês tenham um mínimo de cordialidade e respeito entre vocês, que vocês terão que tratar de questões relacionadas ao filho de vocês, pelo menos até que ele atinja os 18 anos. Não é isso, Andréa? Exatamente. Exatamente. É o que a gente costuma dizer, né? Eu já tinha falado anteriormente, mas vai ter que repetir agora, né? Com o término do laço matrimonial, com a dissolução da união estável, a família, sobretudo quando tem um filho, né? Ela, na verdade, se transforma. As pessoas, alguns casos, inevitavelmente, devem ir para o litígio, vão para o litígio, né? Mas é o que torna a caminhada muito mais árdua, dolorosa e conflituosa, né? Ao passo que, na mediação, as pessoas, dentro do diálogo, podem, não poucas vezes, ressignificam, né, aquilo que estão vivendo e conseguem, pelo menos, o mínimo possível, manter um diálogo dali para frente. Porque, volto a dizer, há uma transformação naquela relação após o rompimento. E o que a gente precisa frisar bastante é que a maior preocupação de todos os envolvidos é sempre com o menor. Quando há um menor envolvido ali, a gente tem que ter mais cuidado em lidar com aquela situação. O próprio artigo 227 da Constituição Federal, né, ele diz que o direito da criança e do adolescente deve ser assegurado ali, né? O princípio do melhor interesse para essa criança, a observância da melhor situação para essa criança, onde ela estará inserida. Então, o direito brasileiro tem esse amparo, tem esse cuidado com essa criança, com esse menor. Então, como é que essas partes em conflito lidarão com essa criança? Então, essa criança não pode ser impactada negativamente, né, por essas partes conflitivas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a pontuar aqui para vocês
quais são, não digo as inovações, mas o que a pandemia da Covid-19 trouxe para que a gente conseguisse se adaptar a essa nova realidade no direito de família. Não é isso, Andréia? Exatamente, né? Só para completar o que o Rodrigo falou sobre a preocupação que o ordenamento jurídico brasileiro tem em relação à criança e ao adolescente, né? Só para complementar, além da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e da Adolescência também traz a questão da proteção integral daquela criança, e daquele adolescente. Então, tudo tem que ser resolvido considerando, né, esses princípios que são os norteadores, na verdade, para tomar toda e qualquer decisão em relação àquele filho que ainda é menor de idade. E as questões relacionadas a menores de idade são urgentes, né? E a gente sabe hoje que as audiências estão suspensas ainda. Então, o próprio Tribunal de Justiça da Bahia está tentando fazer as audiências por meio de videoconferência. Então, essas questões precisam ser resolvidas, por isso que está tendo vários plantões judiciários para tentar solucionar essas questões que demandam urgência. Então, são questões delicadas, né, que todo mundo está se preocupando porque ninguém esperava essa nova realidade. Então, vamos começar a tratar das Do inovações problema. da família por conta da pandemia. Uhum. Um dos primeiros problemas. Como? Pode seguir. Um dos primeiros um dos problemas que vem logo à tona com essa crise que nós estamos vivendo é a seguinte: em decorrência dessa crise, né, muitas pessoas acabaram perdendo os seus trabalhos, tiveram seus rendimentos diminuídos, outros deixaram inclusive de ter rendimentos, né? Então isso afeta diretamente a questão da pensão alimentícia, né? E que a gente tem recebido muitas perguntas, né, em relação a essa questão. E aí, eu posso deixar de pagar a pensão alimentícia? Eu posso suspender enquanto está acontecendo essa crise toda, né? E aí a minha resposta, né, não é a mais agradável, porque, assim, a crise existe, a gente não pode fechar os olhos para isso, o empobrecimento está existindo, não podemos fechar os olhos para isso, mas a necessidade da criança não passa. A necessidade da criança ela não vai deixar de existir por conta do que nós estamos vivendo, né? As crianças e adolescentes, os filhos, eles precisam se alimentar. É uma questão essencial, né? É essencial. Então, inclusive dizem até que estão comendo mais, já que estão em casa, né? Então, a necessidade ela é essencial. Não dá para deixar de pagar essa pensão, infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente, porque a gente sabe que é difícil o momento em que as pessoas estão passando para pagar aquela pensão. A gente entende que é difícil, mas não há como, não tem como deixar de fazer isso. Não tem como deixar o seu filho com fome, né? A obrigação alimentar, ela não cessa, né? Então, mesmo que Não a pessoa cessa em momento nenhum. esteja desempregada, aquele que tem Ah, meu Deus, começou a travar. estado observando uma porcentagem de que existe algo na lei que diz que é 20%, 30% do salário, não, isso é tudo fantasia. A Isso. pensão, a pensão alimentícia ela é fixada observando uma coisa que a gente chama de binômio, possibilidade e necessidade. Então, são essas duas palavras que são analisadas para que a gente faça a fixação do valor da pensão alimentícia. Né? Possibilidade de quem vai pagar. Então, quem é que deve pagar a pensão alimentícia? Pode ser tanto o pai quanto a mãe. Quem não detém a guarda da criança deve pagar a pensão alimentícia. Então, a gente já quebra mais um mito, a de que somente o homem deve pagar a pensão alimentícia. Não. Quem paga a pensão alimentícia é quem não detém a guarda. A outra questão, o outro mito que a gente quebra é essa porcentagem na lei que não existe. Então, observa-se essa possibilidade de quem vai pagar. Quanto é que eu posso pagar? Né? Qual
qual a porcentagem que vai ser estabelecida, que vai ser retirada do meu rendimento, que não vai afetar a minha sobrevivência. E a outra palavra que a gente analisa é a necessidade. Qual é a necessidade real dessa criança? Quanto é que ela precisa para que seja mantido o mínimo, né? Para que ela tenha um mínimo ali estabelecido para a sua sobrevivência, para que seja mantida também a sua dignidade. Então, analisando se esse bimínimo, a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem vai ser alimentado, é que a gente chega a um valor da pensão alimentícia. Por quê? Porque o valor da pensão alimentícia, que é fixado para uma família carente, por exemplo, não é o mesmo valor da pensão alimentícia que é fixada para o filho do Neymar. O filho do Neymar está inserido em uma realidade completamente diferente de uma família normal no nosso país, né? Então, se a pensão alimentícia do filho do Neymar foi fixada em 80 mil, por exemplo, esse valor de 80 mil está dentro da necessidade da criança e dentro da possibilidade do pai em pagar. Contudo, há famílias que o valor da pensão alimentícia vai ser de 300, 400 reais. Esse valor de 400 reais está dentro da possibilidade de quem vai pagar e está dentro da necessidade real dessa criança. Não é isso, André? Exatamente. Outra pergunta que a gente tem recebido sempre, né, e tem ouvido também falar sim, mas eu não tenho mais como pagar, né? Se eu não pagar, o que é que vai acontecer comigo? Adivinha, né? Tem várias possibilidades aí, vários caminhos que você pode seguir que não são tão bacanas, né? Quando, primeira coisa, né? Para haver a execução da pensão alimentícia, é preciso haver também uma sentença em relação a isso. É preciso ter um acordo e homologado judicialmente ou arbitrado até pelo próprio juiz, né? O não pagamento, não havendo pagamento, aquela pessoa que detém a guarda da criança, ela pode entrar com a ação de execução. Entrando com a ação de execução, né? Existem três possibilidades, três sanções que podem sofrer essas pessoas. Uma é a questão da penhora dos bens, né? Que tá, ela tem isso a gente pode ver no artigo 528 do novo CPC, não é isso? Me falhou a memória agora. Mas no o artigo 528 do novo CPC, ele traz essa questão, né, de que não havendo pagamento pode ser penhorado os bens daquela pessoa, né? O nome desse devedor, ele também pode ser negativado no SPC ou Serasa, né? E tem aquela outra que é a mais conhecida, que as pessoas pulam as possibilidades de falar logo, eu vou ser preso, né? Pode ser preso sim, né? Mas antes de ser preso, você vai ser intimado, a pessoa vai ser intimada e tem 3 dias para apresentar a justificativa e comprovar o porquê não pôde pagar aquela pensão e ou pagar logo a dívida e ficar livre. Inclusive é o melhor, gente, paga logo. Né? Então, Essa sessão, a questão da prisão pela dívida de pensão alimentícia, ela é prevista na Constituição Federal. No artigo 5, no artigo 5º, no inciso 67. Né? Então, a pessoa ficou sem pagar, ela pode sim sofrer essa penalidade. Bom, mas estamos no período de pandemia, estão liberando os presos, as pessoas dizem assim, né? Eu vou ser preso mesmo assim? Sim. Só que você pode cumprir a pena a domicílio. Por quê? Porque o CNJ, o CNJ recomendou, né, a recomendação número 62, do dia 17 de março de 2020, salvo engano, ela recomendou que os magistrados, ao determinarem a prisão de algum devedor por pensão alimentícia, determine que ele cumpra em casa esse período da prisão, né? Por quê? Para não expor esse pai ou essa mãe, esse alimentante, né, ao risco de contrair o vírus e, quem sabe, até perder a vida por isso.
o que traria danos maiores para esse filho, né? E para a mãe também, porque se está ruim ele sem pagar, imagine ele morto, né? Não se pode colocar a vida da pessoa em risco também. Então, essa prisão ela vai ser cumprida, ela normalmente, sem pandemia, é no regime fechado de 1 a 3 meses, né? Mas nesse período de pandemia, essa pena ela pode ser cumprida em casa. Isso. É importante a gente pontuar que, além da Resolução 62 do CNJ, a gente tem um projeto de lei, que é o projeto 1179 de 2020, né? E esse projeto, ele estabeleceu uma data, um marco, que foi o marco da epidemia aqui no Brasil, né? O marco estabelecido, que é o dia 20 de março. Dia 20 de março de 2020 estipulou-se como o Dia da Calamidade Pública. Esse Isso. projeto de lei prevê algumas medidas que vão ser tratadas, tratadas, aplicadas no direito de 20 de março até 30 de outubro. Dentre as medidas, há essa questão da prisão do devedor de pensão alimentícia, que vai ao encontro da própria Resolução 72 do CNJ, onde prevê a prisão domiciliar para este indivíduo. E como a Andrea falou, né, porque todo mundo pode estar pensando, se eu estou em quarentena, estou dentro de casa, qual a vantagem que vai me trazer para que o indivíduo esteja preso dentro de casa também? Porque, afinal de contas, estamos todos presos. Só que dos males, o menor, como a Andrea pontuou. É mais fácil eu manter o pai vivo dentro de casa, porque posteriormente ele vai poder arcar com todos os gastos, né, que se tem com a criança, do que um pai contrair uma doença no presídio vir a falecer. Então, a prisão domiciliar é uma medida excepcional durante esse período da pandemia do novo coronavírus. Não quer dizer que ela vai continuar, né? É só durante esse período, tendo em vista que se esse indivíduo, devedor de alimentos, vai ser colocado numa prisão em regime fechado por até 3 meses, ele tem riscos de contrair essa doença lá e vir a falecer, então é melhor que eu coloque ele numa prisão domiciliar, para que quando passar essa pandemia, caso ele continue devedor, caso ele venha a dever novas parcelas, aí sim eu possa prendê-lo, né, em regime fechado. É importante a gente pontuar também que a prisão do devedor de alimentos é uma prisão civil, não é uma Sim. prisão plena. O indivíduo não está cumprindo pena, certo? A prisão civil é uma forma de coação, de obrigar para que ele pague a pensão Pague o que alimentícia. deve. Muitas pessoas acham, então se eu for preso por alimentos, eu vou perder meus antecedentes criminais, eu vou deixar de ser réu primário. Não, não tem nada disso. A prisão por alimentos é uma prisão civil, não tem nada a ver com a prisão pena, prisão por cumprimento de pena. Então é importante a gente pontuar isso. Isso. Certo? Só para lembrar também, Rodrigo, existe a questão da prisão, né, a prisão civil, pelo não pagamento da pensão alimentícia, mas também o Código Penal, ele prevê uma detenção de 1 a 4 anos, mais multa 10 vezes, em relação ao salário mínimo maior do país, para os casos de abandono material. Então, ao solicitar a prisão de um devedor ou uma devedora de pensão alimentícia, pode ser abordado também essa questão, né, do Código Penal, que traz no artigo, que temos no artigo 244 do Código Penal, né, a questão do abandono material. Então, a prisão pelo não pagamento da pensão alimentícia cai no Código Civil, a prisão civil, ela pode ser de 1 a 3 meses, mas pelo abandono material pode ser a detenção de 1 a 4 anos, mais multas. Isso, se ficar configurado o crime do abandono material, não é isso? Isso. Confundam isso, gente. Pelo amor de Deus, não confundam essas questões. Então, olha só, com relação à pensão alimentícia, como a Andrea pontuou, se eu deixar de pagar essa pensão alimentícia, eu tenho algumas consequências, que é bens penhorados, negativação do nome e a prisão civil, que é o último mecanismo utilizado pelo judiciário, certo?
A prisão civil é a medida extrema utilizada para que a gente obrigue o devedor a pagar. Em tempos de pandemia, como é que funciona? Através da Resolução 62 do CNJ e o projeto de lei 1179 de 2020, que ainda está tramitando, sugere que os magistrados convertam essa prisão em regime fechado para prisão domiciliar, como forma de preservar o devedor de alimentos. Que a gente tem que pesar aqui dos males o menor. É melhor que eu preserve a integridade e a saúde física desse devedor de alimentos, porque passando a pandemia, ele conseguirá, ele deverá honrar com os pagamentos, do que colocá-lo na prisão para que lá ele corra o risco de contrair a doença e vir a falecer. Tá? É Acho que a gente importante, conseguiu. importante lembrar também, Rodrigo, que é, em decorrência da diminuição, né, dos vencimentos de quem paga a pensão alimentícia, a pessoa pode falar assim, mas e o que é que eu vou fazer agora? Se eu não pagar, eu vou ter problemas. O que é que eu posso fazer? Bom, tem solução. Tem solução. E qual é a possível solução? O nosso Código Civil, ele traz a possibilidade, lá no artigo 1699, né, a possibilidade de haver a revisão de alimentos, né? Então, é quando, tipo, poxa, apertou, eu ganhava R$ 2.000, mas agora eu só estou ganhando 800. Como é que eu vou fazer para pagar isso? Então, é o momento em que você vai precisar conversar com a pessoa que é o representante ou a representante do seu filho, vai expor a sua situação, né? E vai tentar negociar para ver se reduz. Porque a pensão alimentícia não faz coisa julgada. Então, ela tanto pode aumentar, pode acontecer a revisão para aumentar, né? Você ganhou na Mega Sena, não vai dar uma pensão altíssima, né? Tipo a de Neymar. Então, as coisas ficando difíceis, também pode entrar com a revisão para diminuir. Então, é uma possibilidade, muito bacana agora para ser utilizada nesse momento. Mas para isso eu preciso entrar com um processo? Depende. Existem casos que vai ser necessário, mas se não houver acordo, mas é nesse momento que a gente traz a mediação de novo, né? Numa sessão de mediação, você pode negociar e entrar no consenso com quem detém a guarda do seu filho, ou nesse sentido, de explicar a situação. A pessoa também precisa estar aberta para entender que não está fácil para ninguém e tentar chegar num acordo em que o valor seja possível para pagar, para quem vai pagar, e para a criança que vai receber, suprir as suas necessidades. Isso é importante que a gente deixe aqui bem esclarecido, no sentido de que, se a realidade daquele que tem a obrigação de pagar alimentos mudou, ele pode revisar esse valor da pensão alimentícia. Contudo, minha gente, essa revisão tem que ser feita através dos meios legais. Eu não posso simplesmente parar de pagar, porque se eu paro de pagar, vai gerar dívida. Se a minha realidade mudou, eu tenho que solicitar essa revisão de alimentos, ou hoje, em momentos de pandemia, você pode, através da mediação de conflitos, com a ajuda de um advogado, em diálogo com a outra parte, propor uma solução provisória para esse momento. Olha, minha realidade mudou, meus rendimentos diminuíram, o que eu posso fazer? Eu posso pagar esse valor hoje aqui, né? Para que não gere uma dívida para o indivíduo que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Tudo na base do diálogo e da conversa. Obviamente que, se não for possível esse diálogo, se a mediação de conflitos não for eficaz nesse sentido, vai ser necessário ingressar, então, com a ação judicial para que haja essa revisão de alimentos. Outra sugestão que se dá também é que faça comunicação ao juízo, né? Fala, olha, a realidade mudou, eu estou pagando esse valor aqui, porque é o que eu posso, mas estou avisando aqui ao judiciário a mudança da minha realidade financeira. O que não pode é deixar de informar e parar de pagar por iniciativa própria. Isso. E também o ideal é que sempre formalize esse acordo, né? Para poder acontecer, ter a garantia, né? Daquele acordo. Inclusive, quando busca o seu JUSP, né? Quando busca uma mediação, falar porque o pai ou a mãe da criança não está pagando a pensão alimentícia e eu quero cobrar os valores atrasados.
Só que muitas vezes essas pessoas fizeram um acordo de boca, como a gente chama, né? Então, não fizeram um acordo através de uma mediação, de um sejusque ou através de um processo. Então, não tem como cobrar valores retroativos se você não havia formalizado esse acordo, se não havia nada formalizado, foi apenas um acordo feito entre vocês. Foi importante essa formalização até para cobranças futuras em caso de descumprimento. Aham. Outro ponto que a gente precisa pontuar é a questão das visitas, né? Como é que vai funcionar as visitas, a regulamentação de visitas agora nesse período de pandemia? Porque a gente sabe que está todo mundo isolado e que ninguém pode sair de casa, mas como é que fica a situação da criança? Como é que fica, André? Bom, a questão da convivência, né, ela também é um direito que a criança e o adolescente têm, é garantido na Constituição Federal, né, no artigo que a gente já mencionou, 227, se eu não me engano. Não pode ser negado à criança e ao adolescente o direito ao convívio com os seus genitores, né? Então, nesse período agora de pandemia, algumas questões devem ser observadas, né? Pode ser suspenso esse direito à convivência nesse momento? Pode ser suspenso, mas não pode ser suspenso de forma total, né? Em que sentido? Como assim, total? Se por algum motivo aquela criança não puder ter o contato físico com o pai ou com a mãe em decorrência da pandemia, deve ser garantido a ela, pelo menos, o contato via telefonema ou chamadas de vídeo, né? Mas e quando essa questão do direito à convivência ele pode ser suspenso? Né? Nós temos alguns pontos a ser analisado. Né? Quando vamos lembrar aqui dos dois princípios, né? Que é o interesse, o interesse da criança, o maior interesse da criança e a proteção integral. Né? Eles são encaixados perfeitamente nesse momento também. Né? Então, se aquela criança ele tem algum problema de saúde que o coloca no grupo de risco, então aquela criança é melhor que ela fique de fato cumprindo o isolamento para proteger ela, né? Para evitar que ela seja contaminada. Pode ser suspenso também quando o pai ou a mãe é do grupo de risco ou quando está trabalhando na linha de frente, né? Está trabalhando na linha de frente nessa luta aí contra essa pandemia, né? Então, por quê? Aquele pai ou aquela mãe que é médico, que é enfermeira ou que trabalha na limpeza do hospital, ele está mais vulnerável a ser infectado. Então, ocorrendo isso, o ideal é que seja suspenso por esse período, só por esse período, esse direito à convivência. Por quê? Porque nesse momento o que deve ser observado é a proteção, né? Os cuidados para que aquela criança não seja infectada, não sofra algum dano à sua saúde. Né? Pode ser suspenso também se a criança, o pai ou a mãe resida com alguém que tem algum problema de saúde, que é do grupo de risco. Então, pode ser suspensa também. Mas isso também precisa ser negociado entre os pais, entre os responsáveis por essa criança, né? E pode ser negociado. Não, eu ia dizer que há também a questão dos pais que estão fazendo home office em casa, né? E Isso, importante não lembrar. pode estar estabelecendo essa regulamentação de visitas porque a criança não pode ficar saindo toda hora de casa. Então, alguns magistrados estão agindo no sentido de que, se os pais estão em home office, estabelece aquela questão das férias escolares. Nas férias escolares, os pais terão a mesma quantidade de dias com essa criança, 15 dias com um, 15 dias com outro. Então, aplica-se esse entendimento também a essa questão de pandemia. Se os pais estão em home office, até para desafogar o pai que está em home office, né? A criança ficaria 15 dias com um, 15 dias com outro, uma vez que ela não pode ficar transitando toda hora, né? Saindo a todo momento de casa por conta dessa quarentena.
E uma vez também que esses pais não estão na linha de frente, não fazem parte de grupo de risco e estão em quarentena dentro de casa. Na Europa, por exemplo, algumas cidades que determinaram lockdown ou que estão em regime de quarentena, tem uma autorização específica para esses pais que precisam buscar os seus filhos na casa do outro genitor, né? Para que esse vínculo da criança com os pais não se perca. Uhum. Importante lembrar também que nos casos em que houver a suspensão desse contato físico entre pais e filhos, né, haja uma compensação depois. Então, tipo, eu tenho um filho e o pai do meu filho é médico. Então, ele não vai ter como ficar com o nosso filho nesse momento. Então, o ideal é o quê? Pós-pandemia, em algum momento, essa criança passar mais tempo com o pai, já que ele foi privado nesse momento de ter esse contato físico. É Então, uma são forma de vários pontos compensação. que a gente precisa considerar e analisar, né? São muitas subjetividades que precisam e merecem ser observadas com muito cuidado e respeito. Isso. Quando de fato o pai ou a mãe não puder ter contato com a criança por ser de grupo de risco ou por estar na linha de frente, os meios digitais estão aí para sanar essa distância, né? Para pelo menos amenizar essa distância. E aí é que a gente pontua a questão desse diálogo entre as partes. Então, se eu sou pai e eu tenho a guarda da criança e a mãe não pode estar tendo contato porque ela está na linha de frente, ela é uma médica, por exemplo, eu tenho que estimular, eu tenho que explicar a situação para o meu filho. Olha, você não está vendo sua mãe nesse momento por essas questões, mas você pode falar com a sua mãe pelo celular, via Skype, via WhatsApp. O importante é que a criança entenda essa situação de que ela não está sendo abandonada, mas e sim que ela Isso. está sendo preservada neste momento e que a outra parte está à disposição dela através desses meios tecnológicos. Porque esse momento que a gente vive é um momento é, peculiar, né? É um momento peculiar que nós estamos vivendo e que nós precisamos nos adaptar a essas questões e deixar claro para a criança também que ela não está sendo desamparada em momento algum por qualquer uma das partes. Por isso a importância desse diálogo entre os pais para que a criança não seja afetada em nenhum sentido. Outra questão, Rodrigo, que merece atenção nesse momento é a questão da alienação parental, né? Então, assim, as pessoas não podem se aproveitar desse momento para impedir, sem justificativa e sem motivos, que a criança tenha o contato, essa convivência presencial com um dos seus genitores, né? Porque a partir do momento em que a pessoa começa a proibir, suspender para proteger a criança ou para proteger aquele que vai ficar com ele, beleza, pode acontecer. Mas não, o que não pode ocorrer é não haver nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de perigo, e ainda assim um dos genitores segurar a criança e impedir que ela tenha esse contato. Né? Então, aí a gente pode se configurar a questão da alienação parental, o que não é bom. Isso. É importante destacar isso porque muitos pais podem acabar utilizando desse meio, né, dessa situação peculiar que a gente está Se vivendo aproveitar. e aproveitar dessa situação. O que é essa alienação parental, né? Porque para a gente é comum essa palavra, mas alienação parental é o pai falar mal do outro para a criança, falar, olha, seu pai não presta, seu pai te abandonou, o seu pai não te dá assistência, é jogar a criança contra o pai ou a mãe, né? Então, algumas pessoas podem se aproveitar desse momento para se utilizar da alienação parental nesse sentido. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado nesse período de pandemia. E é importante que os pais tenham essa noção de que este momento é um momento cada vez mais, né, um momento cada vez mais importante da gente preservar os menores em nossos lares, conscientizá-los também, mas demonstrar que ele está amparado pelos seus genitores. Não é isso? Tem mais alguma Isso. coisa que a gente precisa falar hoje? Tem sim. Só Diga para aí. finalizar, trazer mais uma vez, né, que diante dessas questões que nós trouxemos,
fica notório, mais uma vez, a importância do diálogo para resolver essas questões. E por isso a gente acredita, não só a gente, mas outras autoridades no âmbito judicial acreditam que a mediação é, nesse momento, o melhor caminho. Não só nesse momento, na verdade, ela pode ser usada tanto agora na pandemia como depois, né? Mas, nesse momento, o ideal é que o diálogo seja o carro-chefe para resolver essas questões, né? Essa semana, inclusive, o ministro João Otávio de Noronha, ele disse duas coisas que foram bem importantes, né? Ele disse o seguinte: precisamos trabalhar nossos sistemas de composição do litígio. Em lugar nenhum no mundo, o judiciário sozinho dará conta dessa quantidade de demandas. A mediação, então, pode se transformar no principal instrumento de auxílio para que possamos evitar um congestionamento ainda maior do poder judiciário. E diz ainda que a saída para o Brasil é a renegociação. E será melhor se acontecer fora do poder judiciário, de forma extrajudicial, né? Que a mediação ela pode acontecer tanto na questão judicial como na extrajudicial. Né? Os instrumentos de regulação não foram nem serão alterados em função da crise nesse momento. Nesse momento, precisamos de diálogo. E a melhor maneira de intermediar esse diálogo é através da mediação. Então, a gente vê que a mediação ela é positivada e ela traz vários benefícios e traz como carro-chefe a questão do diálogo, né? Que é um ponto-chave nesse momento. Eu costumo dizer que agora as palavras-chave do momento são flexibilidade, né? Diálogo e empatia. Isso é o momento da gente buscar soluções práticas e eficazes para todo mundo. O judiciário já vive abarrotado de litígios. Então, o momento de litigar não é agora. Nós precisamos estabelecer essa comunicação e buscar os caminhos mais céleres, eficazes para todo mundo, não só para advogados, mas para a parte. E é preciso que a gente estabeleça essa cultura da paz, essa cultura da comunicação não violenta, essa cultura do diálogo, principalmente no âmbito familiar. Então, se a gente pontua isso aqui, se a gente pauta bastante essa questão da mediação, é porque a gente acredita e é porque a gente vê resultado na mediação. Né? É muito prazeroso quando nós encerramos uma sessão de mediação e a parte agradece de forma emocionada o quanto aquela sessão impactou a vida dela, o quanto um problema dela se arrastava por tanto tempo e naquele momento ali ela conseguiu ser ouvida, ela conseguiu ouvir, ela conseguiu resolver o seu problema de forma eficaz e rápida. Então, se a gente está fazendo essas lives aqui para você sobre sempre pontuando a importância da mediação, é porque, antes de tudo, a gente acredita na mediação, né? Não só porque a gente trabalha, mas porque a mediação também é um estilo de vida, então é porque é um procedimento eficaz para todo mundo. Eu queria pontuar aqui a fala da Ana Gerbasi, que é presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o IBDFAM, e ela diz assim: através da mediação, os casos se resolvem de forma célere e eficaz. Quando as próprias partes encontram soluções concretas para seus problemas, saem do conflito fortalecidas e confiantes. Um direito mais humanizado é necessidade que se impõe. A pacificação social é um sonho, ainda um pouco distante de ser alcançado, mas possível. Então, que a gente consiga estabelecer essa nova cultura, né? Essa cultura da mediação em nossas vidas, essa cultura da mediação na resolução dos nossos problemas, para que a gente perca um pouco essa ideia de que é sempre necessário litigar, é sempre necessário acionar o judiciário para resolver nossas demandas. E assim, tá acabando já, né? Mas André, vai falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a cada um que esteve com a gente, né, nessa live. Pedir desculpa mais uma vez. Hã? Foram quase 2 horas de live, porque foi uma live travando e uma live... Pedir desculpa pelos problemas que enfrentamos,
né? Mas agradecer pela presença, agradecer a você, Rodrigo, por compartilhar esse momento comigo mais uma vez, né? É sempre uma honra. E aguardar as próximas que haverão. Isso. Teremos próximas, teremos mais lives por aí, sempre puxando para mediação de conflitos. A gente vai falar também sobre Sejusc, a gente vai, que são centros judiciários de solução consensual de conflitos. A gente vai falar sobre câmaras privadas de mediação. A gente vai falar da aplicabilidade da mediação em outras áreas do direito. Então, a gente está com mais planos aí. E eu queria também agradecer a todo mundo. Muita gente ficou online às 7 da noite e a gente conseguiu ainda fazer um pouquinho a live ali no horário certo, mas infelizmente não deu porque a conexão ficou ruim, então a gente pede desculpa, mas acontece, então são coisas que fogem do nosso controle, fazer uma meia-culpa aqui e agradecer a todo mundo que ficou online aqui na live com a gente está fazendo a gente está com esse projeto dessas lives e fazendo de coração aberto para todo mundo, porque a gente gosta e a gente gosta de passar um conteúdo que a gente ama. E quando a gente passa um conteúdo que a gente ama, é muito mais fácil de se passar e é muito mais fácil de ser ouvido. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado também à diretoria da OAB Subseção Valença pelo espaço, pelo apoio e pela divulgação que eles nos deram aqui na live. E a gente conta com todo mundo na próxima live, que ainda não tem data definida, mas provavelmente daqui a umas 2 semanas a gente já tem uma live nova para vocês. E é isso. Agradecer a todo mundo. Dea, muito obrigado por ter segurado a live aí nas primeiras horas, quando estava dando a conexão ruim ali. Muito obrigado por ter aceitado, por termos aceitado essa parceria aqui nas lives de mediação. Muito obrigado mesmo e obrigado a todo mundo. Gente, boa noite. Agradecer também, Rodrigo, rapidinho, a doutora Alzeni, né, que também abraça muito a causa da mediação na nossa comarca, né? Então, agradecer. Para quem não sabe, a doutora Alzeni é a juíza coordenadora do Sejusc da comarca de Valença, né? Do Sejusc que a gente vai falar nas próximas lives como é que funciona, como é que se busca a ajuda do Sejusc. Então, quando a gente fala que o termo vai ser homologado pela juíza, a juíza aqui na nossa comarca ele vai ser homologado. Então, é ela que homologa esse termo de acordo, ela que vai dar validade a esse termo de acordo feito ali na sessão de mediação. Então, ela tem nos apoiado também, inclusive ela pede que a gente coloque a live no YouTube para que ela depois assista, porque ela assiste e também tece os comentários dela para nos ajudar. E dá o feedback. Ela dá o feedback para a gente. Então, gente, obrigado, viu? Obrigada, gente. Abraço e até a próxima. Beijo. Fique com Deus.